Agora do Clube do Remo, hoje o Bainão completa 100 anos. Apesar de estar fechado para jogos oficiais, uma comissão de torcedores está se mobilizando para reabrir a Casa dos Azulinos. Palco de muitas histórias, como mostra o repórter Breno Raiol. O dia em que Pelé vestiu a camisa do Remo foi em um dos templos do futebol nacional. O rei se rendeu à cordialidade dos azulinos no estádio Evandro Almeida. As mãos de Orlando Rufeio seguravam um registro. Na memória, o arquivo é bem mais vasto. Lembrar dos 100 anos do Bainão fez a voz de Orlando ficar trêmula. Era emoção. Emociona muito mesmo, emociona porque o Bainão foi palco de jogos fantásticos, campeonatos, muitas conquistas ali no Bainão. Há pouco tempo, a história quase não pôde mais ser escrita por aquelas bandas da Avenida Almirante Barroso. Em 2010, cogitou-se vender o Bainão para uma construtora. Em troca, o Remo ganharia um novo estádio fora de Belém, centro de treinamento e a quitação das dívidas trabalhistas. Mas o estádio foi tombado e o negócio não foi para frente. Em 2013, na sede social do clube, foi apresentado um projeto que deixou os azulinos otimistas. Seria um novo Bainão. Outro gramado, novos refletores, vidros no lugar dos antigos alambrados de ferro e um espaço moderno com camarote. Logo depois, muito foi demolido e pouco saiu do papel. O gramado foi totalmente mudado, assim como os alambrados. Em 2014, o Remo ainda mandava jogos ali, mesmo com a antiga área das cadeiras totalmente demolida e isolada. No último jogo oficial, um feito incrível. O Remo precisava de 3 gols de diferença para chegar à final do segundo turno do Campeonato Paraense. Goleou o Independente por 4-0, no último momento em que a torcida pôde lotar a própria casa. A atual gestão não sabe ao certo dizer quanto o Remo perdeu nesse ato longe do Bainão. O prejuízo tem sido enorme, porque além dos custos da partida em si, que tem sido pelo Clube do Remo, como sendo aluguel, segurança, aluguel daquelas grades que estão lá pelo chão, que dirige tudo isso, ainda estamos pagando 30% da renda que a gente ofere, líquida, para dar para a Justiça do Trabalho. Hoje, muitos dos vidros que substituíram os alambrados já caíram. O campo seco, sem sistemas de drenagem, é usado apenas para treinamentos. A maioria dos refletores não está mais ali e a área das antigas cadeiras segue abandonada. Eduardo Ramos está aqui desde o final de 2013, contratado pela mesma gestão que deixou o estádio assim. Apesar dos títulos paraenses e do acesso à Série C em 2015, o meia nunca marcou nenhum gol em jogos oficiais no Evandro Almeida. O calor, né? Você vai bater o escanteio, você vê o torcedor do seu lado, se torna realmente um caldeirão, que você escuta tudo e realmente a vibração é um pouco diferente do Mangueirão ou do estádio, o torcedor está um pouco distante. E se falar do conforto, né? O torcedor realmente se sente em casa aqui, então seria gostoso aí daqui a um tempo aí voltar a ter jogos aqui, consequentemente o torcedor se sentir em casa. Enquanto o time treina, uma comissão formada por 33 torcedores também trabalha de forma voluntária. Com o aval da diretoria, eles são os responsáveis pelas obras que devem reabrir o Bainão em breve. Nosso grupo começou com a ideia, com o propósito apenas de arrecadação de materiais. Só que foi se verificando com o tempo que, além do material, precisa do pagamento da mão de obra. Que a nossa ideia anterior era que também viesse colaboradores fazer esse trabalho de mão de obra. E como se verificou que não era possível, a gente precisou de recurso, começamos a fazer algumas ações, como, por exemplo, venda de produtos, elaborando eventos para arrecadação de recursos, para o pagamento da mão de obra e para a compra de alguns materiais que esses materiais não foram doados. E doação também em dinheiro de pessoas que fazem a doação e depósito na conta da empresa que está administrando os trabalhos aqui no Bainão. E são 10 etapas, a gente vai por etapa em etapa, concluindo com esse objetivo de deixar o estádio em pleno funcionamento para o Campeonato Paraense. Hoje é apenas o silêncio, morando nas arquibancadas que já receberam milhares de torcedores em inúmeros jogos aqui no Bainão. O Clube do Remo chega ao dia 15 de agosto de 2017 sem poder receber quem sempre veio aqui pelo Evandro Almeida.
Jogar longe de casa não tem sido algo a ser comemorado pelo clube. Eu calculo aí que já deve ter perdido em torno de uns 2 a 3 milhões de reais, se for parar para fazer a conta. Por jogo que tem no Mangueirão, jogos de pequeno porte, o Remo deixa de arrecadar, sendo jogo aqui, em torno de 50, 70, 80 mil reais. E além de deixar de arrecadar, ainda tem um custo maior para abrir o Mangueirão de manutenção, até porque é um estádio que ele tem que alugar. Então, a gente não parou para fazer essa conta, mas eu calculo aí em torno de 2 milhões a 2 milhões e meio de reais já deve ter perdido nesse período. Os tempos sombrios já foram dias gloriosos pelo Evandro Almeida, ex-atleta e diretor que dá nome ao estádio desde 1965. O nome Bainão veio só depois. Jaime Bastos, um excelente narrador esportivo, que era muito criativo, começou a nominar de Bainão, aí pegou. E hoje todo mundo conhece o estádio Evandro Almeida como Bainão. Orlando Feio sabe tudo, desde o primeiro amistoso, no dia 15 de agosto de 1917, entre Seleção Paraense e Seleção dos Reservistas Navais, até o dia em que o Santos de Pelé esteve no Bainão. Pelé adentrando no gramado com um ramo de flores, vestindo o manto sagrado do Clube do Remo, né? O Pelé usou poucas camisas ao longo de sua carreira, mas a do Leão, o mais querido, ele usou. Outro a vestir a camisa azulina foi o português Eusébio, um dos maiores atacantes de todos os tempos. A seleção portuguesa, na Copa de 66, 2 anos antes, havia maravilhado o mundo com o deus europeu, que era o Pelé europeu Eusébio. E o Benfica, né? E tinha nada mais nada menos que os 7 jogadores da seleção portuguesa veio jogar em Belém. Também uma quinta-feira à noite. E o placar foi 1-1. O Torres fez o gol para o Benfica e o Amoroso, nosso pé de coelho, né, o camisa 9, empatou o jogo. Foi um encontro memorável e tem umas fotos do Eusébio com o Amoroso. Foi uma noite fantástica também, recorde de público no Bainão. Ao longo dos anos, o estádio passou por algumas reformas. O recorde de público foi em um repá, com mais de 30 mil pessoas no estádio. Enquanto o Bainão segue adormecido, você pode encontrar o Leão pelo Mangueirão ou pelo Ver o Peso. Mas é dentro de casa que os azulinos querem continuar escrevendo história. Tá com saudade do estádio? Com certeza, pô. Todo mundo tem saudade de voltar para casa, né? E eu, não só eu, mas 5 milhões de paraenses que estão atrás de voltar para casa de novo. Mas a gente vai conseguir esse ano com certeza. Carlos Ferreira, nessa reta final da Série C, jogar em casa, no estádio próprio, com certeza faria uma diferença muito grande para o Remo, que está brigando pela classificação, né? Faria. E não é possível, por quê? Porque o Remo paga por tantos erros cometidos nas últimas décadas. Se você fizer uma análise fria, você vai ver o que o Remo tem de patrimônio foi construído na primeira metade da história. Na segunda metade da história, houve deterioramento desse patrimônio e endividamento com dívidas trabalhistas. Endividamento, né? E perdas de outros patrimônios. Então, o Bainão acaba simbolizando bem isso aí. O Bainão de tantas histórias, inclusive uma em particular, sobre as torres da iluminação do Bainão. Vou mostrar agora para vocês as torres da iluminação, trazendo uma informação que me foi passada pelo grande benemérito Ronaldo Passarinho. Feitas com trilhos da antiga estrada de ferro Belém-Bragança. Então é muita história contida aí, e o sistema de iluminação desativado depois daquela tragédia que seria a reforma, da venda de um sonho. Aí vou mostrar para vocês as imagens do que seria o sonho no Bainão, a transformação do Remo. Isso foi em 2013 que essas imagens foram colocadas, alimentando uma esperança que acabou, de um sonho que acabou virando pesadelo. O pesadelo é a realidade atual do Bainão, que é a tradução do tratamento do Remo ao seu próprio patrimônio. Obrigado, Carlos Ferreira.